queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Eu queria que nesse espírito de adoração você fechasse os seus olhos. Nesse espírito de adoração você mantivesse os seus olhos fechados. Em Apocalipse, no capítulo 1, está escrito assim: eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo e a Tiatira, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, e como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra, à sua direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Senhor Deus e Pai, eu sou tão pequeno, Senhor. Eu de fato não sou nada diante de Ti, mas eu estou diante de um Deus que tudo pode. Eu estou diante de um Deus que é poderoso até para perdoar pecados, Senhor. Então, antes de tudo, Senhor, olha para mim. Eu que fui colocado nesta noite para trazer essa mensagem aos Teus. Olha para o Teu servo, Senhor, e tende misericórdia de mim, Senhor. Que o Senhor possa falar ao Teu povo, que o Senhor possa falar à Tua igreja, Senhor. Eu que meu intelecto é tão limitado, que a minha mente, a minha voz, o meu idioma, o idioma que nós falamos é tão limitado, para conseguirmos decifrar a largura, a profundidade,
a altura que o Senhor é. Oh meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, e que o Senhor sempre possa falar à tua igreja, Senhor, e que a tua igreja, Senhor, esteja com os ouvidos atentos para ouvir e com os corações abertos, Senhor, para conseguir receber a palavra que vem de ti, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, é isso que eu te peço em nome de Jesus. A grande diferença que existe entre nós e os animais é a autoconsciência. É a autoconsciência. Um animal, quando ele vai se tornar, quando ele é um predador, por exemplo, ele olha para a presa, ele verifica a presa e ele vai diretamente na presa. E ali ele mata, e ali nós não temos um julgamento moral, um juízo moral sobre um animal. Quem aqui tem gatinho em casa, ou já teve gatinho em casa, sabe disso. Quando o gatinho mata um rato, ou mata uma lagartixa, ou mata outro bichinho, não existe maldade no gatinho enquanto faz aquilo. Quando o gatinho, inclusive, ele mata aquele passarinho que você tanto gosta, ou que às vezes você criava na sua casa, não existe consciência moral no passarinho. Porque a autoconsciência só é revestida sobre o ser humano. E eu gosto de dizer isso, que nós estamos num tempo onde a inteligência artificial, ela tem avançado de modo assustador, assombroso. Um dos grandes homens do nosso tempo, Elon Musk, por uma questão comercial, porque ele sabe que o ChatGPT e outras inteligências artificiais que têm sido criadas, ele tem consciência que essas inteligências artificiais criadas por outras empresas estão colocando em xeque o empreendimento dele. Então ele se posiciona veementemente contra as inteligências artificiais e ele diz que existe um risco nas inteligências artificiais de em algum momento elas adquirirem autoconsciência, autopercepção, elas conseguirem discernir inclusive o bem e o mal. Mas o discernimento do bem e do mal, ou melhor, a pretensão de discernimento acerca do bem e do mal, isso só existe no homem. O homem, por exemplo, ele tem um poder de autodestruição. Ele poderia simplesmente predar um animal, ele poderia simplesmente pegar a presa, matá-la e se alimentar dela, mas o ser humano não, ele sempre avança um passo além, porque ele tem uma consciência do poder de destruição que habita nele. Eu já ouvi relatos de mulheres que estão no estado puerperal, que é aquela chamada de depressão pós-parto. Eu não faço ideia de como isso pode atingir uma mulher. Mas eu já tive relatos de mulheres que estando neste estado, elas se seguram e se contêm ao máximo, porque nasce dentro delas um desejo enorme de matar o próprio filho, e o filho que mais à frente, logo quando passa aquele distúrbio hormonal e emocional, ela consegue amá-lo com intensidade. Isso porque, sendo revestida muitas das vezes desse ímpeto, desse hormônio que atinge por completo a sua mente, que atinge o seu emocional, mas ela consegue ainda manter a sanidade e não fazer o que um animal faria. Porque uma cadelinha, quando ela entra nessa depressão pós-parto, e esse estado hormonal pode atingir também os animais, ela mata o seu cachorrinho. Outro bichinho, às vezes mata o seu filhote, mas muitas mulheres se contêm enquanto isso, porque nós temos a consciência do bem e do mal, que consegue saltar, inclusive aquilo que nós chamamos de instinto.
E os instintos mais primitivos são esses. Primeiro, a sobrevivência. Quando alguém está com fome, ele é capaz de quase que de qualquer coisa. O Holodomor, que tomou a Ucrânia por conta do comunismo de Stalin, onde primeiro ele confisca tudo que a Ucrânia havia cultivado, que os agricultores ucranianos haviam cultivado. Ele vai lá e confisca e toma tudo. E ele retira e fiscaliza, não permitindo que os ucranianos pudessem comercializar. Ele impede que o comércio pudesse acontecer. E o que acontece? Naquela grande fome, diante dos instintos primitivos, crianças morrendo de fome, as pessoas passam a se alimentar de seres humanos. Para atendimento aos instintos primitivos, muitas das vezes a própria moral, onde eu não me alimentaria da carne humana em hipótese alguma, a pessoa passa por cima disso e passa a se alimentar disso por causa que ela está atendendo aos instintos primitivos. Mas essa pessoa que carrega essas marcas, ela nunca vai esquecer do que ela teve que se submeter e da culpa que adentra a consciência dela, a alma dela e a marca para a eternidade. Ela nunca vai se esquecer do que ela teve que se submeter para conseguir simplesmente sobreviver. Um ser humano, na sua autoconsciência, ele consegue saber que ele pode impingir sofrimento no outro, sofrimento inimaginável. Ele tem consciência que ele pode impingir ao outro sofrimentos que nenhum humano poderia conceber na sua sanidade normal. E nós vimos isso no decorrer da história humana. Isso vem sendo revelado para nós dia após dia. A inteligência artificial, ela nunca vai chegar ao autoconhecimento, à autoconsciência, e ainda que ela venha a impingir sofrimento ao homem, porque aquilo que o homem cria, normalmente se volta contra o próprio homem, exercendo domínio sobre ele, e ao mesmo tempo o destruindo. É tanto que nós hoje somos totalmente dependentes da internet. Quem aqui tem dinheiro em casa? Praticamente quem tem dinheiro em casa provavelmente tem dinheiro para passar no máximo uns 2, 3 dias. É ou não é verdade? O resto do dinheiro de vocês está onde? Está no banco. É apenas uma informaçãozinha que você entra aqui no celular e olha. Isso significa que se nós estivermos no estado de guerra, onde uma nação inimiga corte os cabos que nos trazem a alimentação da internet, nós não tendo onde mais pesquisar isso, num prazo de 2, 3 dias, o nosso país entra em ruínas. Nós entramos numa crise social nunca antes inimaginada. Por conta que nós somos totalmente dependentes do que nós criamos. E como seres morais, aquilo que nós manipulamos, como eu disse, normalmente se vira contra nós. Pouco se sabe da China, porque é um país que ele é extremamente reservado e ele guarda os seus segredos às 7 chaves. Mas existem estudos muito profundos e muito certos de que a crise da Covid-19 ela aconteceu por um vírus que havia sido produzido em laboratório e que, culposa ou dolosamente, eu não sei se foi por querer ou sem querer, vazou e começou a assolar a humanidade, matando aqui no Brasil, só no Brasil, mais de 600 pessoas. Algo que foi provavelmente manipulado,
mas que uma vez que saiu daquele controle, começou a dizimar os próprios chineses, e a contenção lá se tornou desesperadora, porque o governo chinês, e nós tivemos acesso a esses vídeos, ele pegava e tirava os próprios animais de estimação, eles pegavam, arrancavam das casas, porque eles poderiam de alguma forma, andando pelas ruas, passar esse vírus, colocavam eles em sacolas e colocavam para morrer no meio da rua, tentando conter o máximo essa praga. O ser humano, diferente do animal, é o único ser que ele consegue, ele é o tempo todo flagelado pela virtude, pelo dom da previsão. Porque o ser humano é o único ser que consegue de alguma forma prever possibilidades do futuro. Isso faz com que o ser humano se torne o ser mais agoniado, angustiado e ansioso que se possa imaginar. O ser humano é o único que tem autoconsciência da sua própria morte, e ele consegue ter alguma previsão do que vai acontecer com ele a partir da experiência que ele veio tendo no tempo, no decorrer do tempo. É por isso que, na sua previsão, ele passa a prevenir, e a prevenção sempre nasce da previsão que existe no homem e só habita no homem. Ele consegue calcular possibilidades, ele consegue calcular probabilidades, e em cima desses cálculos ele começa a tomar algumas decisões. E o que mais desespera o ser humano é quando ele está diante do imprevisível. É quando ele está diante daquilo que escapa ao seu controle, ou pelo menos ao seu cálculo de probabilidade. Eu conversava ontem com um sobrinho da minha esposa, que ele é bombeiro, e ele me diz o tanto que os suicídios, eles começaram a se multiplicar a partir da pandemia. Porque a pandemia, depois de quase 100 anos, depois de mais de 100 anos, nós nunca mais tivemos uma situação de uma doença que assolasse o mundo todo. Nós tivemos a gripe espanhola no começo do século 20, mas a gripe espanhola foi de certo modo ofuscada pela Primeira Guerra Mundial. Ela acontece concomitantemente à Primeira Guerra Mundial e é ofuscada pela Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, que é uma batalha extremamente sangrenta, onde algumas das suas batalhas que aconteceram ali, num único dia, nós temos aproximadamente 100 mil mortos. Em um único dia, 1/3, quase metade, na verdade, da população do Gama morre em uma única batalha. Então isso ofusca uma doença que assolou o nosso século logo no início dele. E o fato é que as nossas gerações, 99,9999999% da nossa geração que enfrentou a Covid-19, não enfrentou outra doença desse jeito. E quando o ser humano ele está diante da imprevisão, quando ele não consegue mais calcular o resultado de alguma coisa, quando ele não consegue mais prever algo, ele entra em situação de desespero. O que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui? Eu sempre digo que as situações, grande parte das situações que estão em volta de nós, elas são incontroláveis. Nós, por exemplo, estamos à mercê de nações que com uma ordem são capazes de destruir todo o planeta, toda a civilização que nós conhecemos.
com uma única ordem. A nossa geração caminha como que num fio da espada, onde a qualquer momento nós passeamos neste fio da espada, onde a qualquer momento basta que um homem, um ditador se levante, onde o estado ao qual ele governa não consiga ter sobre ele qualquer espécie de controle, e que ele, tendo em mãos algumas armas que são extremamente destrutivas, basta que este homem seja visitado pela loucura, pela insanidade, ou pelo próprio ego, pela soberba, pela arrogância, basta isso, e nós estamos todos destruídos. Essa é a realidade catastrófica que nós vivemos. Entretanto, você que está no Senhor, que tem a consciência da salvação no Senhor Jesus, você precisa compreender que você está submetido a um controle soberano. Você quer saber quem é o seu Deus? O seu Deus é o Deus que olha dos céus para a terra, e Ele olha para impérios enormes, onde homens se levantaram, se auto-intitulando Deus dos deuses, e na soberba do seu coração, quando se elevaram, o nosso Deus os arrancou de lá, porque sobre o nosso Deus não há outro. O Deus que você serve, Ele faz soberanos irem para o meio do pasto, comer capim, como aconteceu com Nabucodonosor. O Deus que você serve, não existe Trump, não existe Biden, não existe Putin, não existe Xi Jinping, não existe nenhum tipo de ditador, não existe quem possa de alguma forma contê-lo, detê-lo, ou pelo menos pensá-lo, porque o Deus que você serve é o Deus que foge a todas as suas previsões, mas ainda assim revela aos seus pequeninos o que Ele tem preparado para a sua igreja. O Deus que você serve é o Deus que o pó das nuvens, que as nuvens são como o pó dos seus pés, que Ele se assenta sobre o firmamento da terra, que Ele olha para os universos, que Ele olha para a possibilidade de multiversos, Ele olha para o nosso universo, Ele consegue caminhar de um lado ao outro, e ainda assim Ele tem um olhar voltado para o teu clamor, Ele tem um olhar voltado para a tua necessidade, Ele tem os ouvidos inclinados para o que você está passando. O homem, quando ele entra no Éden, e ele decide se tornar independente desse Deus, ele adentra, ele sai do jardim do Éden para o jardim da angústia. Ele, a partir daquele momento, era com o suor do rosto dele que ele ia ter que trabalhar, porque agora ele teria que suar, ele teria que conseguir juntar algum tipo de riqueza para conseguir a manutenção da sua prole. Primeiro, ele cai na percepção de que ele está nu. E se você notar, a maioria dos animais que existe, eles vivem encurvados, eles vivem em quatro patas, eles vivem numa posição onde as partes mais vulneráveis deles estão sempre defendidas. Um animal, por exemplo, um gato, se você se meter a fazer carinho no peito de um gato,
e ele não te conhecer direito, ele vai se defender, ele vai te unhar, porque a parte da barriga dele são as partes mais sensíveis e mais vulneráveis. A consciência de nudez do homem quando entra diante dele, sendo um homem um ser que anda ereto, quando ele entra na consciência de nudez, ele se torna independente de Deus, ele começa a expor a sua vulnerabilidade, o seu ventre, as suas entranhas ficam totalmente descobertas e ficam acessíveis para que outros o pudessem atingir. O coração do homem se torna vulnerável, as vísceras do homem se tornam vulneráveis, o ventre do homem se torna vulnerável, a intimidade do homem se torna vulnerável, e ele decai da sua natureza, porque ele sai do controle de Deus. Antes era Deus que o protegia, antes era Deus que o guardava, antes era Deus que o aconselhava, antes era Deus que determinava se ele iria para a direita, se ele iria para a esquerda, se ele iria para frente, se ele iria para trás. Ele seguia totalmente a ordem do Senhor e a vontade do Senhor, mas decaído desta condição, e consciente da sua depravação, e agora com tudo que há em si, manifesto, exposto, o homem ele se esconde do Senhor, e se escondendo do Senhor, faz-se necessário que ele se cubra com folhas de figueira, numa tentativa louca, numa tentativa pessoal de esconder a sua vulnerabilidade. Mas nós compreendemos que mais à frente o Senhor pega e de pele de animais, Ele vai, arranca e prepara as roupas humanas. Ali Ele apontava já para o cordeiro que seria morto, para cobrir as nossas iniquidades, para cobrir as nossas vulnerabilidades, para que novamente a gente pudesse caminhar sem o pavor, sem o desespero, a gente pudesse caminhar sem ter a necessidade de prever o futuro, que nós pudéssemos caminhar simplesmente confiando nele e tão somente vivendo sobre o domínio e a soberania dele. E ainda assim, nós que somos igreja do Senhor, ultimamente que somos chamados para ser testemunhas de Cristo, a gente tem vivido de angústia em angústia. Isso porque a gente ainda não permitiu que as nossas vulnerabilidades fossem cobertas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Entenda o seguinte: Ele é o primeiro e Ele é o derradeiro. Antes do pecado, antes da queda, e depois do pecado e depois da queda, Ele é. Antes da exposição das nossas vulnerabilidades e após a exposição das nossas vulnerabilidades, Ele é. E o nosso chamado diante dEle, primeiro, é o chamado da confiança plena. O justo viverá pela fé. Confie no Senhor. Quando você olha para o seu esposo, quem é casado aqui, e o seu esposo fala: meu amor, vamos naquele lugar, você não o acompanha? Você não vai sem medo? Confie no teu Senhor, no teu Pai. Confie no teu Senhor. E apazigue o teu coração da necessidade de previsão. Os oráculos do Senhor já te entregaram a profecia pronta e acabada.
Os profetas do Senhor já te entregaram tudo em suas mãos. Olhe para essa palavra, confie. Leia essa palavra e confie. Mas não somente isso, você foi chamado para ser testemunha do Senhor. E uma vez que você foi chamado para ser testemunha do Senhor, sobre você recai uma grande responsabilidade. Essa semana, o Rafael, nós nos reunimos ali na casa dele, para falar um pouco sobre os nossos projetos de evangelismo. Sabe o que me impressiona, amados? É que são poucos os da igreja que nos procuram. São poucos os da igreja que na consciência, de alguma forma estão tentando, pelo menos tentando fazer algo. Eu não estou falando isso para a glória dele não, amados. Eu estou dizendo isso que hoje você tem diversas formas de alguma forma alcançar o coração de alguém. Nós falamos aqui sobre o ministério audiovisual, onde nós estamos postando com um pouco mais de intensidade. A maioria dos irmãos, eu creio que sequer se digna a entrar, ver se aquilo está de acordo com a Escritura, e que se permita compartilhar com alguém que talvez esteja vivendo uma situação de luta, que às vezes aquela palavra vai ser a palavra de vida ou de morte na vida de uma pessoa, que vai fazer a diferença entre vida e morte, que vai fazer a diferença entre o céu e o inferno na vida de uma pessoa. E o que eu vejo a igreja, é que a igreja simplesmente está num estágio de dormência absurdo. Nós olhamos para os últimos acontecimentos, nós vemos o que tem acontecido e assolado o mundo, e a gente vê que com voz de trombeta, o Senhor tem gritado altissonante no nosso ouvido, nos nossos corações, mas a gente está totalmente dormente. Parece que nós entramos em estado de coma espiritual. E a divulgação do Evangelho, que seria algo tão simples, às vezes há um clique que está de você, você não se sente nem desejoso de fazer isso. Ou talvez porque você se envergonhe de fazer isso diante dos seus amigos. Você se permite ver séries, você se permite se entreter com um monte de coisas, mas você não se permite ter um tempo de testemunhar acerca do Senhor. Eu queria ler o verso 9 com você. Eu, João, que também sou vosso irmão. E a Escritura utiliza a palavra e companheiro. Companheiro significa aquele que compartilha o pão. Eu também sou vosso irmão e compartilho com vocês o pão da aflição, e compartilho com vocês o pão do reino, e compartilho com vocês o pão da paciência de Jesus Cristo. Hoje em dia, nós temos acesso ao pão, mas a igreja não tem sequer disposição de compartilhar. Igreja do Senhor, eu quero dizer que sobre nós, o juízo de Deus será muito mais duro. Sobre você, o juízo de Deus será muito mais duro. Sobre cada um de nós, o juízo será muito mais duro.
Se você pudesse fechar os seus olhos espirituais e ver o caminho largo, o inferno com suas portas escancaradas, com seus umbrais já prontos a receber e a devorar e a engolir inúmeras almas perdidas, e você no seu egoísmo não tem feito nada. Se você não é testemunha do amor de Deus, se você não entende o peso dessa mensagem no teu coração, eu digo para você: busque no Senhor, se prostrar, pedir que de alguma forma Ele possa tocar o teu coração, tocar a tua mente, tocar a tua consciência, tocar o teu espírito, para que você entenda a dimensão disso, a dimensão para o qual você foi chamado. Você se permite ser totalmente atingido pelas preocupações dessa vida que é tão passageira, e você não entende que depois de 60, 70, 80 anos, o que resta para você é tão somente a eternidade, e que você muito aqui pode fazer, para que para o reino do Senhor outros possam adentrar junto contigo. Mas não, nosso coração só está aqui, nosso coração só está na segurança disso aqui, e basta um estalo do imprevisto na tua vida que você entra em desespero. Eu vejo gente hoje desesperado porque terminou o casamento, porque terminou um relacionamento, porque terminou isso, porque terminou aquilo. E eu vejo pessoas que muitas das vezes estão nos hospitais, já esperando a morte para poucos dias, e estão cheios do Espírito do Senhor, estão cheios da palavra da verdade, estão cheios do Senhor, porque não há diferença quando você entra na dimensão da eternidade. Não existe diferença entre 2 dias, entre 5 minutos, entre 10 anos, entre 7 décadas, entre 2 séculos, entre 1 milênio. Não há diferença quando você entra na dimensão da eternidade, mas os seus olhos ainda estão firmados aqui, por causa da maldição do fruto do bem e do mal. Conecte-se a Deus, olhe para o alto, conecte-se ao alto, e tão somente ao alto. Eu compartilhei um vídeo de 2 missionários, já bem velhinhos, e que já não dão conta praticamente de caminhar. Uma senhorinha nem caminhar direito ela consegue. Mais de 60 anos de ministério. Nós tivemos aqui o pastor Antônio Honório, com mais de 60 anos de ministério. E quando perguntam para ele qual conselho que o senhor dá hoje aos jovens, ele diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Igreja do Senhor, não fique dormente, o custo é muito alto. Eu não estou falando só de você, pessoas que estão em volta de você estão sendo devoradas, estão sendo destruídas. Igreja do Senhor, se atente. Igreja do Senhor, nos procure aqui, tem tanto para fazer, tem tanta coisa a ser feita, tem tanta coisa esperando que as suas mãos possam pegar no arado junto com nós. Desculpe eu tomar esse tempo todo. Nós nessa congregação, nós temos o sonho de trabalhar também no futuro com obra missionária. E aí nós comentávamos lá na casa do Rafael, que normalmente o missionário é aquele que desce até o fundo do poço, que vai no mais profundo para resgatar vidas para o Senhor Jesus. Mas precisa que alguém fique aqui com as mãos calejadas, segurando a corda do outro lado.
Nós temos muitos sonhos, nós temos muitos objetivos, mas parece que a nossa igreja está cada dia mais dispersa. Meu coração dói, meu coração se angustia. Eu queria que esse fogo pudesse inflamar o coração de vocês, como queima no meu dia e noite. Como queima no meu dia e noite. Eu queria que esse fogo pudesse inflamar os corações de vocês. Eu não consigo dormir sem pensar na obra de Deus. Eu não consigo acordar. Eu acordo já pensando na obra de Deus. Eu já acordo pensando o que a gente pode fazer. O reino está diante de nós. O reino está em nós. Mas parece que as pessoas entraram num estado de coma. Senhor, olha para o vale de ossos secos. Reaviva, Senhor, a tua obra. Senhor, é o que eu te peço, Pai. Reaviva os corações, reaviva o desejo, arranca a apatia, arranca o descaso, arranca isso tudo, Senhor, é o que eu te peço. Não faça como aqueles a quem o Senhor Ele ia, e Ele sempre tinha uma ocupação. Não, você tem tempo e você sabe disso. Você tem tempo para fazer, você tem tempo para se dedicar, você tem tempo para se entregar e você sabe disso. Coloque a mão na sua consciência, você sabe que você tem tempo. Apenas se dedique, apenas se entregue. Seja nossos companheiros, partilhem conosco o pão da angústia pelo reino de Deus, em prol do reino de Deus. Partilhem conosco o pão do desejo de ganhar almas para Jesus. Partilhem conosco o pão do testemunho de Cristo. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Senhor Deus, naquele dia, Senhor, o Senhor direcionou esta mensagem para os 7 anjos das 7 igrejas, Senhor. Ser anjo, Senhor, é ser apenas um mensageiro. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos use para levarmos esta mensagem. Que o Senhor nos use para levarmos esta mensagem a tantos outros. Que nós dediquemos um tempo para nós compartilharmos esta mensagem. Para nós compartilharmos deste alimento, deste pão que o Senhor tem nos dado. O Senhor não deixe que as preocupações, que as ocupações dessa vida, que as preocupações com o futuro, com a intenção, a vontade de se antever em tudo, sufoque a semente da Tua palavra, Senhor, que pulsa em nossos corações. É o que eu te peço, Jesus. Reaviva a Tua obra, Senhor. Nossa igreja é pequena, é fraca, Senhor, mas reaviva a Tua obra nesta igreja, e não só nessa igreja, Senhor. Todas as igrejas, Senhor, que estão hoje no Gama, as igrejas que estão hoje em Brasília, as igrejas que estão hoje no Distrito Federal, as igrejas que estão hoje, Senhor, nos estados brasileiros, as igrejas que estão hoje, Senhor, nos diversos países do mundo, as igrejas, Senhor, que estão hoje, Senhor, em toda a circunferência do globo, Senhor, eu peço, Senhor, reaviva a Tua igreja, Senhor. Levanta homens, Senhor. Levanta mulheres, Senhor, para poderem levar este evangelho, Pai, para poderem pegar a mão e calejar a mão no arado, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém, amém.
Que o Senhor leve você em paz para sua casa. Que o Senhor te leve em paz para o teu lar. Que o Senhor te livre de todo mal. Que o Senhor te livre do homem sanguinário. Que o Senhor possa te conduzir protegido e guardado nele. Em nome de Jesus, faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém, amém. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor.